Olá, boa tarde. Você assiste a partir de agora a transmissão da 9ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada no dia 2 de abril. Estão em pauta 27 processos. Boa tarde a todos. Convoco o conselheiro substituto Eduardo Pérez, em função de problemas particulares do Dr. Sérgio de Saúde, da férias do conselheiro substituto João Luiz. Havendo quórum presente, o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão e submeta a esta Câmara para aprovação a ata da 8ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Discussão e votação da ata aprovada. Leitura de expediente. Não há expediente. Comunicações da presidência e sorteio de processos. Também não tem. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registros. Conselheiro Sérgio, não? Do ciência ao plenário, que proferia a seguinte decisão monocrática. Citação no prazo de 30 dias ao senhor Miguel Lourenço da Costa para que se apresente as justificativas apontado no relatório técnico contábil 47/2014 e processo TC 2955/2013. Prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço, exercício 2012. Notificação prazo de 10 dias ao senhor Paulo Rodrigues Quaresma, por desencaminhamento, relatório de gestão fiscal do segundo semestre 2013, referente ao processo TC 1779/2014, Câmara Municipal de Ibiraçu. Prorrogação de prazo de mais 90 dias ao senhor Romildo Sérgio Abreu Machado, presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivago, para concluir as tomadas de contas tratadas nos autos processos TC 1744/2013 e 1745/2013, visando a apuração de supostas irregularidades na contratação de serviços de táxi e apuração suposta irregularidade no recebimento de diárias no âmbito do Poder Legislativo no exercício de 2009 a 2012. Pedido de prorrogação de prestação de contas. Trata-se de documentação protocolizada nesta Corte de Contas no dia 31 de março de 2014, sobre o número 004390/2014, pelo senhor Aloysio Figueiras, prefeito municipal de Muqui, solicitando a prorrogação do prazo para a entrega de prestação de contas anual referente ao exercício 2013 da Prefeitura Municipal de Muqui, alegando dificuldades na elaboração da referida prestação de contas, haja vista a necessidade da administração pública municipal em se adaptar às mudanças ocorridas no sistema de contabilidade pública, bem como as novas regras impostas pela Instrução Normativa 28/2013, alterada pela Instrução Normativa 29/2014. Assim, considerando a situação fática alegada pelo gestor, defiro o pleito prorrogando o prazo para a devida entrega da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro 2013 por mais 30 dias a contar do dia 31 de março de 2014. Cientifique-se o interessado, o teor desta decisão, posteriormente encaminhe-se a presente documentação no controle de documentos, para que proceda a juntado o futuro processo de prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Muqui. A mesma prorrogação, eu estou também deferindo o pleito da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, pedido pelo senhor Eduardo Marrose, prefeito municipal de Ibiraçu, também deferindo, prorrogando o prazo por mais 30 dias, a contar do dia 31 de março de 2014. Cautelar, conselheiro Sérgio, alguma coisa? Devolução de processos, também não tem. Acórdãos. Conselheiro Sérgio Borges. Acórdão TC 82/2014. Processo TC
7932/2013. Jurisdicionado, Prefeitura Municipal de Iuna. Relatório de gestão fiscal, segundo quadrimestre de 2013. Responsável, Rogério Cruz Silva. Ementa, relatório de gestão fiscal, segundo quadrimestre de 2013, arquivar. Acórdão TC 083, 2014. Processo TC 6585, 2013, Prefeitura de Iuna. Relatório resumido de execução orçamentária, terceiro bimestre de 2013. Responsável, Rogério Cruz Silva. Ementa, relatório resumido de execução orçamentária, terceiro bimestre de 2013, arquivar. Acórdão TC 1729, 2011, Serviço Autônomo de Água e Esgoto Jerônimo Monteiro. Assunto: prestação de contas anual, exercício de 2010. Responsável, Valmor Ribeiro Vieira de Lacerda. Prestação de contas anual, exercício de 2010. Regular com ressalva, quitação, determinação, arquivar. É só, presidente. Acórdão TC 146/2014, processo TC 6582/2013, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, relatório resumido de execução orçamentária, terceiro bimestre de 2013, saneamento da omissão, arquivar. Parecer prévio TC 021/2014, processo TC 2827/2013, Prefeitura Municipal de São Domingo do Norte, prestação de contas anual, exercício 2012, responsável, Erison Cássio Campos Trini. Parecer prévio pela aprovação, arquivar. Acórdão TC 139/2014, processo TC 7233/2008, Prefeitura Municipal de Atire Vivar, com a denúncia, identidade preservada, falecimento do responsável do curso do processo, caráter personalíssimo da multa, extinção do processo sem resolução do mérito, arquivar. Acórdão TC 138/2014, processo TC 7929/2013, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, relatório resumido de execução orçamentária, quarto bimestre de 2013. Responsável, Maria Albertina Menegardo Freitas. Saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 136/2014, processo TC 7934/2013, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, relatório de gestão fiscal, segundo quadrimestre de 2013. Responsável, Maria Albertina Menegardo Freitas. Saneamento da omissão, arquivar. Julgamento dos processos em pauta. Processo com pedido de sustentação oral. É o processo 3586/2011, apensos 4182/2008, 4470/2008, 3587/2011. É um recurso de reconsideração. Interessado é o José Manuel de Medeiros, presente a sessão, bem como seu advogado, doutor Marcelo. Vou ler o relatório. Está funcionando o ar, não? Alguém está reclamando que está quente. Processo 358611, apenso TC 41829.
Cuida-se de recurso de consideração interposto pelo senhor José Manuel de Medeiros e resignado conteúdo do acórdão TC 122/2007, prolatado nos autos processos TC 4182/2008, as folhas 3008 a 3011, que julgou procedente a denúncia de decorrência de pagamento de diárias superiores ao autorizado, nos exercícios de 2006 e 2008, com aplicação de multa e ressarcimento. Instada a se manifestar, a 8ª CT, através da ITR 28/2012, de folhas 11 a 14, assim concluiu, aspa, ante o exposto, opina-se pelo conhecimento do presente recurso e quanto ao mérito pela total negativa do provimento, nos termos acima delineados, mantendo-se integralmente a irregularidade apontada no acórdão TC 122/2011, do processo TC 4182/2008, assim com a multa no valor de 500 VRTE e o ressarcimento do valor correspondente a 4.121,76 VRTE, 4.121 VRTE e 76 centavos. Nos termos regimentais, o Ministério Público de Contas, através do parecer número 446/2012, da Lava do Dr. Heron, das folhas 19 e 20, encampando o entendimento da 8ª TCT, assim opinou. Desse modo, este Ministério Público de Contas manifesta-se, 1. Pelo conhecimento do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Manuel de Medeiros, na qualidade de ordenador de despesa da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, no exercício 2006 e 2008. 2. Pela total negativa do provimento do presente recurso, mantendo-se a condenação imposta no acórdão TC 122/2011. O senhor José Manuel de Medeiros, através de seu patrono, requeriu a realização de sustentação oral, a qual foi por mim deferida para a presente data. Convido o doutor Marcelo para proferir sua defesa. Prazo de 15 minutos, mas necessariamente mais 15. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, eminentes conselheiros, eminente procurador de contas. Venho mais uma vez a essa Corte de Contas para fazer a defesa do senhor José Manuel nesses autos, agora em sede de recurso de reconsideração, em que, ao analisar as denúncias, as irregularidades inicialmente, apenas restou essa única, que é a questão de erro de cálculo das diárias dos membros do Poder Legislativo e dos servidores daquela Casa de Leis. Tentarei ser breve e bem objetivo com relação a essa defesa, até porque a questão é unicamente para trazer aos senhores a visão de que a lei acabou deixando margem para 2 interpretações e 2 cálculos na hora de você fazer a elaboração do processo de diária. A Lei 29 de 2005, ela, conforme já disse, ela tratou das diárias dos membros e dos servidores. E também abriu um diferencial entre servidores e membros na hora de fazer a sua valoração. Então, o que aconteceu? O técnico em contabilidade, que é o responsável para fazer todos os cálculos, ele tão somente seguiu, literalmente, dispositivo por dispositivo, na hora de confeccionar o cálculo, na hora de elaborar o cálculo. Então, diz o seguinte, o artigo 3º, que a diária de viagens para cobertura de despesas com alimentação e hospedagem concedida e terá seu valor calculado com base na unidade fiscal do município de Bom Jesus do Norte, observando os seguintes critérios. Aí diz o item A: para viagens às cidades do Estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o valor diário corresponderá a 7 unidades fiscais. Logo em seguida, já passando para o parágrafo 1º, onde fala sobre a questão da quantificação, diz o seguinte: a diária de viagem será concedida integralmente quando houver pernoite. Nos demais casos, serão concedidos a razão de 50% da diária integral. Aí no artigo 4º, ou seja, depois de falar disso tudo, diz o seguinte: que aos agentes políticos e assessoria jurídica, a diária de viagem será concedida com acréscimo de 50% referente à alimentação e hospedagem. Pois bem, qual foi o cálculo, qual foi a forma de usar?
né, de se elaborar esse cálculo? O contador pegou o seguinte: primeiro ele pegou o valor da diária, 7 URH, o FMBJN, referente ao artigo 3º, a linha A. Como não havia pernoite, ele foi lá, metade, tirou 50%, então veio para 3,5 unidades. Só que a gente vai com o dispositivo seguinte, que é o artigo 4º, diz o seguinte: se for agente político, ou seja, se forem os vereadores, ou se for alguém da assessoria jurídica, será acrescido mais 50%, ou seja, 3,5 mais 50%, foi aí que houve o erro. Ele entendeu que esse mais 50% estaria novamente voltando às 7 unidades. Porque essa foi a sistemática que foi feita na lei. Realmente não foi, não estou aqui fazendo crítica a quem elaborou, mas realmente a lei não foi utilizada das melhores técnicas legislativas. E acabou trazendo essa formulação. Quando eu apresentei a defesa, quando eu apresentei o recurso de reconsideração, eu apresentei exatamente, inclusive, 2 cálculos. Os senhores poderão ver nos autos que existem 2 cálculos. O que o técnico de contabilidade fez e o que os técnicos da área técnica do tribunal verificou. Então, vê que realmente tinha dúbia interpretação. Esse foi o problema. Agora, por outro lado, também está demonstrado nos autos que o senhor José Manel, embora seja gestor e seja o responsável, ele não detinha esse conhecimento, ele não seria ele que não tem sequer a formação na área técnica em contabilidade ou em matemática, que estaria fazendo a correção, quando um técnico que passou concursado, não é nenhuma questão de questão de confiança, mas é uma pessoa que passou por um processo, né, de um certame público, ele foi aprovado no concurso, ele equivocou-se na hora de fazer o cálculo. Então, por essa razão, e Vossas Excelências poderão verificar, que não existe qualquer má-fé, dolo, qualquer questão até de desídia por parte também do servidor, tão somente é porque a lei, infelizmente, e mal formulada, ela deixou essa margem para ter 2 interpretações. Por essas razões, eu venho nessa Corte de Contas para pedir que seja relevada também essa suposta irregularidade. É como faço minha defesa. Muito obrigado. Vou solicitar a juntada de algum documento e vou retirar o processo de pauta. Voltando aqui, julgamento dos processos. Processo 1227/2014, Prefeitura Municipal de Ibiraçu, parecer de alerta ao senhor Eduardo Marrose Zanotti, ordenador de despesa do município de Ibiraçu, conforme demonstrado na instrução técnica inicial. Processo 1238/2014, Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg, voto científico que seja emitido parecer de alerta ao senhor Paulo César Coradini, ordenador de despesa do município de Governador Lindenberg, conforme demonstrado na instrução técnica inicial. Palavra com o conselheiro Sérgio Borges. Senhor presidente, senhor conselheiro Eduardo, senhor representante do Ministério Público de Contas, processo 1937/2012, Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, prestação de contas anual, exercício 2011. Responsável Silvia Regina Barreto Tavares. Trata os autos da prestação de contas anual da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, referente ao exercício de 2011, sob a responsabilidade da senhora Silvia Regina Barreto Tavares, presidente da Câmara Municipal. Com base nos documentos enviados pela Câmara, foi elaborado o relatório técnico contábil número 127/2013,
que analisou o cumprimento dos limites constitucionais e legais. Das informações contidas, nota-se que foram pontualmente observados os limites legais e constitucionais pela Câmara de Bom Jesus do Norte. Na despesa efetivada com pessoal, com folha de pagamentos e gasto individual e total com subsídio dos vereadores, restando ressalvado, no entanto, o gasto total do Poder Legislativo, conforme relatado no item 1 da Instrução Contábil Conclusiva 191/2013, cujo limite foi ultrapassado em 0,0039%. No caso em tela, a porcentagem comprova a ultrapassagem do limite imposto pelo inciso 1 do artigo 29A da Carta Constitucional, o que, via de regra, exigiria a rejeição das contas da gestora, bem como a consequente aplicação de multa pecuniária nos moldes do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 621/2012. Ocorre que o caso concreto deve ser tratado sob a égide do direito como um todo, e não somente sob o comando de uma regra aplicada isoladamente. Melhor explicando, tem-se que uma análise mais detalhada do sistema jurídico impõe atenção a vários tipos de normas, que não decorrem pura, simples e exclusivamente da lei em sentido estrito, mas também de princípios que preenchem esse sistema, integrando-o e exercendo a sua função normativa já reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria. Vale dizer, os princípios também são normas, e por isso mesmo devem ser aplicadas no caso concreto, juntamente com as regras já estabelecidas em leis e outros diplomas normativos, moldando-as e lhes dando o devido suporte. Essa breve consideração guarda a devida pertinência na medida em que, admitida a inegável necessidade de atenção e respeito à dinâmica jurídica de subsunção dos fatos às regras já previamente estabelecidos, cabe aos princípios gerais de direito, assim como aqueles outros que são inerentes a ramos específicos do direito, elidir excessos e também pequenos deslizes, caracterizados pelo seu caráter irrisório e insignificante. No presente caso, a gestora, muito embora tenha praticamente cumprido com toda a totalidade das normas constitucionais e legais que impõem valores mínimos e máximos de receita a serem observados no exercício da gestão do dinheiro público, junto à Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, deixou de alcançar o limite constitucional previsto no inciso 1 do artigo 29A da Carta Constitucional, que estabelece limite máximo de gastos totais do Poder Legislativo em 7% sobre a receita líquida. Como já dito anteriormente, os gastos excedentes ultrapassaram o limite máximo fixado pela Carta Constitucional em 0,0039%, o que corresponde ao valor aproximado de R$ 441. Indubitavelmente, trata-se de um valor irrisório e insignificante frente a uma receita de R$ 799,129,36, o que justifica a aplicação do princípio da proporcionalidade, a fim de não se cometer injustiça, nem tampouco demonstrar uma incompatibilidade da força da reação
desse Tribunal de Contas frente ao baixo grau de lesividade do comportamento censurado. Sobre isso, segundo salienta a doutrina jurídica, a proporcionalidade é um aspecto de razoabilidade, voltado à aferição da justa medida da reação administrativa diante da situação concreta. E é justamente em virtude desse parâmetro de proporcionalidade que se torna forçoso o julgamento pela aprovação com ressalvas das contas apresentadas pela senhora Silvia Regina Barreto Tavares. No mesmo sentido, já posicionou essa Corte de Contas, através do processo TC 1315/2011 e do processo TC 2127/2012, votado na última sessão desta segunda Câmara. Face ao exposto, em desacordo com a área técnica e com o Ministério Público de Contas, voto nos seguintes termos. Primeiro, pela regularidade com ressalva das contas da senhora Silvia Regina Barreto Tavares, presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, no exercício de 2011, dando quitação plena à responsável. Segundo, seja expedida a determinação atual responsável pela Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, no sentido de envidar esforços a fim de evitar gastos próximos ou acima dos limites constitucionais estabelecidos que se aplicam ao respectivo município. É o voto, presidente. Como há divergência, processo em discussão. Não havendo, em votação. Conselheiro Pérez. Acompanho o relator. Acompanha também o relator. Prossiga, conselheiro. Processo 1681/2012. Câmara Municipal de Pedro Canário. Prestação de contas exercício 2011. Responsável, Marcos Robério Fonseca dos Santos. Trata os presentes autos da prestação de conta anual apresentado pela Câmara Municipal de Pedro Canário, exercício 2011. Após a autuação, elaborado pela então Sexta Controladoria Técnica, o relatório técnico contábil 77/2013, onde concluído pela citação do gestor Marcos Robério dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário, para apresentação de documentos e ou justificativas. Seguiu-se a instrução técnica inicial ITI 280/2013 e a decisão monocrática preliminar 358/2013, anuindo as razões expostas no relatório técnico contábil, dando pela citação dos responsáveis pelo prazo de 30 dias, apresentarem defesa relativamente aos itens 1.1.1.1 e 1.1.1.2, 2.2.3 e 1.1.2, cujo cumprimento deu-se através de termos de citação 0591 e 0592/2013, folhas 147 e 148, juntada aos autos as folhas 155 e 161. Esclarecimentos prestados pelo senhor Erlan Oliveira Dias de Freitas e as folhas 165/209, justificativa de Marcos Robério Fonseca dos Santos. A seguir, folha 683, a Sexta Secretaria de Controle Externo encaminha proposta de fixação de novo prazo para julgamento das contas referidas, com base no artigo 71, inciso 2, da Constituição do Estado do Espírito Santo e artigo 168 da Resolução TC 261/2013, em face da juntada de novos documentos pelos responsáveis
em razão da citação efetivada em 20 de maio de 2013. Face ao exposto, considerando o pedido formulado à folha 683 pela 6ª Secretaria de Controle Externo, requerendo seja concedida a dilatação de prazo para análise da prestação de contas anual da Câmara Municipal de Pedro Canário, exercício 2011, considerando que, quando da apresentação de esclarecimentos em face da decisão monocrática preliminar 358/2013, o gestor da Câmara Municipal de Pedro Canário fez a juntada de novas documentações, folha 155, 209, considerando os termos do artigo 168 da Resolução TC 261/2013, que estabelece que o Tribunal julgará as contas em até 18 meses, a contar do seu completo recebimento, voto e submeto ao colegiado pela dilatação do prazo nos termos do dispositivo legal invocado. Tem prazo, conselheiro? Qual prazo? 60. Espera aí. Presidente, da juntada dos documentos são mais de 18 meses. Ok. Então tem prazo tranquilo. Ok. Como vota o conselheiro Pérez? Com o relator. Com o relator também voto. Prossiga, conselheiro. Câmara Municipal de Pedro Canário, processo 1681/2012. Não, esse foi o que eu acabei de ler. Processo 2224/2005. Apensos 1787/2005, procedência Conduza, Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano, prestação de conta anual, exercício 2004. Responsável Sérgio Flores de Oliveira. Tratos autos da prestação de contas anual da Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano, Conduza, referente ao exercício 2004, sob a responsabilidade do senhor Sérgio Flores de Oliveira, na qualidade de liquidante. Realizada a análise inicial, foi constatada a ausência de alguns demonstrativos contábeis, folha 36, sendo então acostadas as folhas 37, 38, pela 1ª Secretaria de Controle Externo, a ITI 054/2005, sugerindo a notificação do responsável. Ato contínuo, foi elaborada a análise técnica contábil número 14/2006, acostada às folhas 55 e 58 dos autos, que, em síntese, conclui por sugerir o sobrestamento do processo, a saber, dessa forma, recomendamos o sobrestamento do julgamento do presente processo, referente à prestação de contas anual da Conduza, exercício 2004, até a conclusão da ação judicial de prestação de contas, processo número 024.040.202.236, em curso na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória. Destarte, em 15 de março de 2013, foi proferido o despacho de folhas 80, verso pelo chefe da 1ª Secretaria de Controle Externo desse Tribunal de Contas, determinando a análise técnica dos autos, em especial do andamento da ação judicial tombada sob o número 024.040.202.236, sendo elaborada MTP 109/2013, de 25 de março de 2013, acostada às folhas 81 e 86, concluindo por: desta forma,
sugerimos que as contas da Condusa no exercício de 2004 sejam consideradas iliquidáveis, bem como o seu trancamento e o consequente arquivamento dos autos, conforme dispõe o artigo 90 da Lei Complementar TC número 621/2012. Encaminhados aos autos, ao Núcleo de Estudos Técnicos e Análise Conclusiva, NEC, pela elaboração de instrução técnica conclusiva, o referido núcleo, levando em consideração as análises procedidas e as motivações adotadas nos autos, corroborando integralmente com a manifestação técnica preliminar 109/2013, da primeira Secretaria de Controle Externo, acostada à folha 81/86, com fundamento no artigo 319, parágrafo 1º, inciso 4, da Resolução TC 261/13, opina no mesmo sentido. Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público Especial de Contas emitiu o parecer PPJC 1740/2013, acostado à folha 97, nos mesmos termos. Ante o exposto, acompanhando o entendimento da área técnica e MP de Contas, voto nos seguintes termos. A. Considero iliquidáveis as contas da Condusa referente ao exercício 2004, sob a responsabilidade do senhor Sérgio Flores de Oliveira, determinando o seu trancamento e o consequente arquivamento dos autos, na forma do artigo 90 da Lei Complementar 621/2012. E B. Determina ao setor competente dessa Corte de Contas acompanhamento do trâmite da ação judicial tombada, sob o número 024.040.202.236, em curso na primeira vara da Fazenda Pública de Vitória, pelo prazo de 5 anos, a partir da publicação da decisão terminativa prolatada, consoante o disposto no parágrafo 1º do artigo 90 da Lei Complementar 621/2012. É o voto, presidente. Não tem divergência. Processo 2277, Prefeitura de Bom Jesus, do Norte. Assunto: prestação de contas exercício 2011, responsável Adson Azevedo Salim. Está em vista com o conselheiro Sérgio Abudib. Ok. Processo 1225/2014, procedência Tribunal de Contas, Prefeitura Municipal de Apiacá, relatório de gestão fiscal, segundo semestre de 2013, responsável Humberto Alves de Souza, emissão de parecer de alerta, com base no artigo 59 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Processo 1228/2014, assunto relatório de gestão fiscal, Poder Executivo Municipal, segundo semestre de 2013, Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, responsável Joadir Lourenço Marques, emissão de parecer de alerta, com base no artigo 59 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. É só, presidente. Conselheiro Sérgio Borges relatou os seguintes processos. Processo 0987/2012, regular com ressalva e determinação. Processo 1681/2012, dilatação de prazo para julgamento das contas. Processo 2224/2005, iliquidáveis as contas, arquivar e determinação. Processo 2277/2012, vista com conselheiros Abudib. Processo 1225/2014, parecer de alerta. Processo 1228/2014, parecer de alerta. Também volto aqui aos processos de minha relatoria.
Processo 2788-2013, regular quitação. Processo 3347-2013, regular quitação. E o processo... Não, perdão, isso é aqui do Abudib, perdão, os processos de minha relatoria, voltando, 1227-2014, parecer de alerta, processo 1238-2014, parecer de alerta, e o processo 3586-2011 foi defesa oral. Palavra com o conselheiro Eduardo Pérez. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor representante no Ministério Público, processo de pessoal, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Município de Vitória, registro de aposentadoria de Ginuelfe Rosária da Costa e de Moisés Martins Barcelos. Prefeitura Municipal de Vitória, aposentadoria de Carmen Irese Boto e de Maria da Penha Caminhas, ambos pelo registro. Do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, aposentadoria todos pelo registro de Edson Antunes, Elizabeth Asten Reiter Dornelles, Natalino Camilo Augusto, Sandra Cavalcante de Freitas, Vanilda Jacó Schwartz Eutrópio, Djalma Henrique Carvalhinho Borges, ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, pelo registro da pensão de Valdir Coutinho Kozer, Odecir Carreiro Tuller, Virgínia da Conceição Nossa, Neuci Pereira da Silva, e é só, senhor presidente. Proclamo resultados na forma relatada pelo conselheiro Eduardo Pérez. A sessão do dia 14 de abril, ela está sendo antecipada para o dia 12 de abril. Não, dia 16 de abril para o dia 14 de abril, conforme anunciado ontem pelo presidente. Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 9 de abril, quarta-feira, a hora regimental. Está encerrada a sessão. Muito obrigado pela presença de todos.